quando não se é identificado, tem-se que a criança ou é lesada, digamos assim, aqui no Nordeste a gente chama isso, o menino é lesado, ou é mal criado, mal ouvido, e aí nós, como pais, começamos a gritar com a criança para ela fazer certas coisas à força, ou chega a bater, né, e Isso. tal. Antigamente, né, ela era tímida, é o Ou jeitinho tímido. dela, ela não Sim. gosta de conviver com pessoas, né? É desastrado, ou é lerdo, né? Porque, de certa forma, é estressante para os pais também. Se eles não têm esse diagnóstico de que tem o transtorno. Não Porque só os isso. pais querem mudar o filho, né? E aí não tem as ferramentas certas para fazer. O que é que ocorre muitas vezes, não só no TEA, mas em outros transtornos, à medida que as demandas sociais ela vai exigindo mais desse indivíduo, é quando algumas características elas vão se tornando mais evidentes, né? Até então, há uma camuflagem. Então, é muito comum a gente ter um diagnóstico mais tardio de um TDAH, de um transtorno bipolar, de um TEA, por conta dessas questões que até então iam sendo as demandas sendo supridas pelo pai, por um mediador, tinha, né, sempre alguém lá por trás para gerir. E aí chega uma etapa da vida que não tem mais esses mediadores, né? Se excede as necessidades. E aí é quando muitas vezes acontece de forma tardia esse diagnóstico. E entra também outra coisa, você falou uma coisa muito interessante da demanda, que também a época que a gente vive, né, eu acredito que deixa mais evidente pelo fato de realmente das demandas e das necessidades serem diferentes de antigamente. Vão Por exigindo, exemplo, né, cada vez mais. Antigamente uma criança ficava, vamos botar assim, no tempo da minha mãe, do meu, sei lá, do meu avô, ficava dentro de casa, o máximo que eles iam fazer era varrer uma casa, ajudar numa louça, alguns nem iam para a escola. Eu não é? discordo de você, Cleitão. E hoje a gente vê uma demanda maior. Antigamente os meninos eram mais soltos, eu acho. Hoje não estou a falando. geração de hoje eu acho que é mais clausurada, eu acho, não? Não estou falando de ser solto ou preso. Deixa eu me explicar aqui melhor, né? É porque hoje em dia muitas crianças, a maioria das crianças estão na escola e a escola exige mais dos alunos do que antigamente. Na verdade, o que acontece hoje é que nossas crianças, desde cedo, os pais montam currículos, né? Então, assim, exatamente. essas crianças fazem Era isso que eu queria inglês, dizer. esporte, aula de música, entre terapias, entre várias outras atividades. E ela não tem um tempo livre, como antigamente. Sim. Nosso tempo, eu sou desse tempo, né, que a gente brincava na rua de garrafinha, de queimada, que tinha quadrilhas nas ruas, né, quadrilhas Bola de juninas. gude, pipa, bicicleta. E assim, hoje, mas- infelizmente, por uma questão social mesmo, E até né, questão de segurança segurança, não é possível. Então, essas crianças desde cedo são postas a vários estímulos como forma necessária até para competir no dia a dia. Você pega uma prova, sociedade exige você pega isso. uma prova, como eu trabalho em infância e adolescência, quando eu vejo as provas das crianças que eu acompanho, no segundo ano, é simulado, parece um Enem, são questões gigantescas, que eu até brinco, daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma prova com um dicionário, porque as palavras cada vez mais rebuscadas, os textos que exigem cada vez mais interpretação, que antigamente era bem objetiva e direta, né? Sim. Exato. Vamos ler uns comentários aqui que tá bombando, viu, Cleiton? Vamos lá. Vamos aqui. Geis Carolina, a musicalização tem sido excelente na vida do meu filho. Super importante. O que seria a musicalização? Você colocar na escola de música, o que seria isso? A musicalização geralmente tem a musicoterapia, né? Que Josi, no caso, que até mandou um beijo, ela trabalha conosco na clínica. Através da música, a gente consegue trazer muitos ganhos para essa criança. Sim. Questões da concentração, né, da musicalidade, do ritmo. Então, é uma excelente forma de um mecanismo da gente tentar organizar esse indivíduo, trazer, né, para um contexto do dia a dia por meio da música, né? Outro Então, fato interessante também, que eu acho bom a gente sempre estar explicando, hoje, eu vou falar aqui da realidade aqui em Natal, existem várias clínicas, isso aí foi o Janaína até que falou pra gente, com equipe multidisciplinares, se eu estiver errado, você me corrige, que no caso, elas
desenvolve a criança em várias áreas, inclusive no caso a música, né? No caso de Janaína, já era na parte da nutrição, ela disse que tem muita criança que Seletividade alimentar, dificuldade alimentar, Sim, sim. né? Qual a diferença de uma seletividade e uma dificuldade alimentar? Muitos trazem esse questionamento, né? Se a criança experimenta até 30 alimentos, a gente chama de seletividade alimentar. Se essa criança aprova, né, tem no seu cardápio até 20 alimentos, a gente chama de dificuldades alimentares. O que é isso? São crianças que têm um padrão muito restrito com a alimentação. Então, ela acaba tendo repetições no seu dia a dia, tem resistência de provar, às vezes tem aversão ao cheiro, porque é por questões sensoriais. Aí, se é por questões sensoriais, entra a terapia ocupacional, de integração sensorial. Sim. No caso, na equipe multi, né? Então, assim, se essa criança tem a questão comportamental, já entra associada a essa nutricionista a psicóloga. Sim. Então, é uma demanda que a multidisciplinariedade acaba cada um, sim, trabalhando no seu contexto, mas tem essa troca. Existe uma troca de conhecimento entre vocês, de cada paciente, no caso. Sim, a gente tem ciência, no caso eu trabalho na clínica Ela, né? É uma clínica completa com vários profissionais, onde na maioria das vezes a criança chega, passa pelo fono, passa pelo psicopedagogo, pelo terapeuta ocupacional, nutricionista, musicoterapeuta, psicólogo, e assim vai. Não é que ela vai passar a tarde toda em terapia, mas aí a gente vai fazendo esse rodízio na semana, digamos. Hoje ela tem 3 intervenções, amanhã ela vai ter mais 2, né? Então, quando uma clínica oferta todos esses serviços, acaba facilitando a dinâmica da família, porque imagina, eu faço a nutrição integrativa com essas crianças com dificuldades de rigidez no comportamento para experimentar novos alimentos, e aí eu tenho que ir para a psicóloga lá no outro lado da cidade. Então, Sim. quando tudo integra, né, de uma forma, numa única clínica, favorece também que a gente pode conversar de forma mais aberta, mais rápida a comunicação. Então, mesmo sendo psicóloga, eu sei o que a fono está trabalhando, eu sei o que a musicoterapeuta está trabalhando. A gente se comunica. Então, é super importante essa comunicação, porque não adianta você estar numa clínica e, de repente, você não ter acesso ao terapeuta, porque esse desenvolvimento ele não vai ascender. Você não tem nem ciência do que está sendo trabalhado. Porque você sozinha não resolve. Nenhum ser humano sozinho dá conta de nada. É. A gente precisa de ajuda do outro, né? Por mais que eu entenda da parte motora, que eu possa entender de linguagem, que eu possa entender de comportamento, mas eu preciso daqueles profissionais que possam estar olhando de uma forma mais sistemática, mais assertiva.